Bom, gente, então boa tarde. Hoje a gente está iniciando aí uma aula de resistência dos materiais do quarto médio. E eu vou apresentar a tela. Gostaria que vocês me informassem se estão conseguindo visualizar, tá? E se eu pedir a gravação para vocês, só vocês entrar lá no e-mail e eu explico como é que faz, tá? A Gabi já está profissional. Então, resistência dos materiais, tá? Do quarto médio. Eu indico para vocês, se vocês tiverem tempo, quem tem mais interesse assim, em relação a essa área de estrutura, dê uma olhada lá no YouTube, porque tem outras aulas dessa disciplina de resistência que eu já ministrei para outras turmas, estão lá disponíveis. Tá? Então, isso aqui é uma disciplina de extrema importância para o pessoal que pretende trabalhar na área de edificações. Hoje, nós vamos ver, tá, um conceito que é o conceito de equilíbrio de corpos rígidos. Só que hoje nós vamos ver a questão matemática, tá? Como a gente determina esse equilíbrio de corpos rígidos e como a gente desenvolve as equações de equilíbrio. Tá? As equações de equilíbrio. Então, vou começar com equilíbrio de corpos rígidos. Não é equilíbrio de estruturas ainda, e sim a parte de equilíbrio de corpos rígidos. Então, para isso, eu vou definir para vocês, primeiramente, um problema aqui, que a gente vai trabalhar durante essa aula com ele, tá? E o seguinte, imagine que aqui a gente tem uma gangorra, né? Aquela gangorra lá, aquele brinquedo que as pessoas andam. E a gente tem aqui, tá? A gente tem duas forças aqui que são aplicadas nessa ponta, tá? E esse equipamento aqui, ele vai ter, esse corpo rígido aqui, ele vai ter dois movimentos, tá? O primeiro movimento se chama translação e o segundo movimento se chama de rotação, tá? Então, de cima para baixo, de cima para baixo, né? Então, o que é que acontece? Deixa eu só pegar aqui, ó. Pronto, imagina aqui, né, que isso aqui seria essa gangorra, ela pode ter um movimento de translação, né, que seria esse. Isso que é um movimento de translação, quando você tem o centro do objeto se deslocando, e você tem um movimento aqui de rotação. Aqui ele permanece, o centro dele permanece no mesmo local, mas ele vai rotacionar, tá? Então, nós temos esses dois tipos de movimento aqui, o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de translação, ele está, em geral, associado a uma aplicação de uma força. Uma aplicação de uma força, tá? E o movimento de rotação, que seria esse segundo, ele, em geral, está associado a outro fenômeno, que é uma aplicação de uma força com uma distância em relação a um eixo, tá? E isso a gente chama de momento, tá? O torque, alguns livros vão chamar isso aqui de torque, mas para a gente vai chamar de momento, tá? Isso aqui a gente vai chamar de momento. Então, como é que a gente define esse momento, tá? Imagina o seguinte, que a gente tem aqui, ó. Você já viram esse conceito aqui em física? Provavelmente sim, né? Já viram ou não esse conceito de momento? Olha só, imagina aqui que a gente tem o seguinte, isso aqui é uma porta vista de cima, tá? Isso aqui é uma porta, aqui é a maçaneta da porta e aqui é a dobradiça, tá? Aqui são as paredes, né? E o que é que acontece, ó? A porta, ela vai ter essa abertura mais ou menos assim, né? Mais ou menos mesmo. O que é que acontece? Onde é que a gente segura aqui? Onde é que a gente
aplica uma força para que a porta abra. Onde é? O que é que vocês acham? Pode falar, Vitor. Você levantou a mão aí. Na maçaneta, né? Então, ó, aqui tem a dobradiça, a gente aplica a força aqui na maçaneta. Onde é que a maçaneta normalmente ela fica? Ela fica longe da dobradiça ou ela fica bem pertinho lá da dobradiça? Longe. Por quê? Se a gente deixasse uma maçaneta aqui, ó, bem pertinho, vocês acham que ia dar certo? Tira a maçaneta, botar ela bem pertinho da dobradiça. O que é que ia acontecer? O que é que vocês me dizem? Ia encostar. Imagine que você não encostasse, né? O que é que vocês A acham? força aplicada ia ser maior? Não. Oi? A força aplicada para abrir a porta ia ser maior? Precisaria de uma força maior para abrir a porta, não é isso? Precisaria de uma força maior. Por quê? Porque isso aqui está associado com o braço e alavanca. Então, é basicamente aqui o seguinte, ó. A maçaneta, ela fica aqui porque esse braço de alavanca, essa distância aqui, ó, ela é a maior distância que a gente consegue em relação ao eixo que a gente quer girar. Entendeu? Se a gente pegar uma porta, tá? Se vocês fizerem esse experimento na casa de vocês, pega uma porta e tenta abrir a maçaneta, abrir com a maçaneta, vocês vão conseguir abrir. Agora, se vocês pegarem e ficar empurrando aqui, ó, vocês aplicarem essa força aqui na dobradiça, vocês vão conseguir abrir essa porta? Não. Não. Se vocês aplicarem essa força aqui, ó, bem pertinho dessa dobradiça, vocês também não conseguem abrir a porta, tá? Vocês podem fazer esse teste na casa de vocês. Pega uma porta, abre ela e fica tentando empurrar ela com essa forçazinha aqui, com essa força pertinho aqui da dobradiça. Vocês não vão conseguir abrir ela. Por quê? Porque quando a gente pretende rotacionar um objeto em relação ao eixo, que no nosso caso é esse eixo aqui da maçaneta, a gente precisa de um braço e alavanca. E quanto maior for esse braço e alavanca aqui, mais a gente consegue abrir essa porta, mais fácil, né? Acho que todo mundo concorda com isso. O mesmo exemplo, né, um exemplo parecido, a gente tem quando a gente tem um alicate, tá? Ó, imagina aqui que a gente tem um alicate, vou copiar esse alicate aqui para vocês. Se eu colocar alguma coisa para cortar aqui, e eu fico aplicando as forças aqui, ó, eu pego o meu dedo e coloco aqui, e aperto o alicate bem aqui, ele fica bem difícil da gente cortar essa coisa. Agora, se eu pego e aperto isso bem aqui, ó, com a mesma força, eu corto com mais facilidade. Por quê? Porque o eixo de rotação está aqui e a distância que nós temos nessa situação é bem maior do que a distância que a gente tem nessa situação, tá? Então, enquanto força é algo que gera no corpo uma translação, o momento é algo que gera no corpo uma rotação. E como é que a gente calcula esse momento? O momento, ele é igual a força vezes a distância, e essa distância é justamente esse braço e alavanca, tá? Essa distância aqui, ela é justamente esse braço e alavanca que a gente tem da força em relação ao eixo, tá? Então, por exemplo, imagine que aqui a gente tem essa gangorra, e aqui a gente tem 2 metros, e aqui a gente tem uma pessoa que pesa, por exemplo, 60 quilos, tá? O que é que acontece? Se a gente for calcular o momento dessa força daqui em relação a esse ponto, se a gente for calcular o momento dessa força em relação a esse ponto aqui, esse momento,
ele vai dar igual a 60 quilograma força, vezes 2 metros. Esse momento dá para a gente 120 quilograma força por metro, tá? E esse momento, que essa força daqui, né, imagino que aqui ela seria 70 quilogramas, né? Eu tenho 70 quilos aqui desse lado. Imagino que eu tivesse aqui agora 3 metros. Qual era o momento que ela me daria? Esse momento, ele seria igual a 70 quilogramas força vezes 3 metros. Então, seria igual a 210 quilogramas força vezes metro. Então, o que é que acontece? Ó, se vocês perceberem aqui, né? Isso aqui é uma grandeza que eu calculo para verificar como é que aquele meu corpo ele vai rotacionar em relação a esse eixo aqui. Tá? Vocês compreenderam isso aqui? Sim. Como é que eu calculo o momento? Pronto. Só que o que é que acontece? Ó, do mesmo jeito que eu tenho com as forças, né? Eu preciso definir uma força na grandeza vetorial, eu preciso definir qual é o vetor que eu tenho, né? Qual é a direção que eu tenho quando eu aplico uma força. Então, por exemplo, se eu aplico uma força, imagine que aqui eu tenho um objeto qualquer, que eu aplico uma força aqui, ó, nessa direção, né? Por exemplo, uma força de 10 newtons. E nessa direção aqui, eu aplico uma força de 15 newtons, tá? Essa daqui eu aplico uma força de 15 newtons. O que é que acontece? A primeira coisa que eu preciso fazer é definir um eixo, né? E qual é o valor positivo desse eixo. Então, eu digo, por exemplo, que esse aqui é o eixo X, e esse eixo ele está crescendo nesse sentido, ou seja, o que está para esse lado aqui é positivo, o que está para esse lado é negativo. Então, quando eu for fazer o somatório de forças aqui, eu tenho que minhas forças, elas são igual a mais 10 newton, porque ele está no sentido do eixo, menos 15 newtons, porque ele está no sentido contrário ao eixo. Então, o meu resultado é menos 5 newtons. Por que menos 5 newtons? Porque eu disse que para esse lado aqui era positivo. Então, eu tenho que esse lado, toda vez que eu tiver uma força para esse lado, se eu adicionar, né, várias forças, né, nesse corpo, por exemplo, adicionar mais outra força aqui, né, ela vai ter sempre o sentido positivo nessa minha equação, e se adicionar força nesse outro sentido, ele vai ter o sentido negativo, tá? Então, se eu empurrar agora com 5 newtons para cá, eu vou somar negativamente. Se eu adicionar com 5 newtons para esse lado, eu vou somar positivamente, tá? Isso aqui eu acho que vocês já viram. Isso aqui são eixos coordenados, né, que a gente trata. Mas eu preciso de uma referência também em relação aos meus momentos. Então, o que é que eu considero? Eu considero que quando um corpo ele gira um objeto no sentido horário, eu tenho um momento negativo. E quando esse corpo roda um objeto para o sentido anti-horário, né, esse meu momento ele vai ser positivo. Então, como é que eu faço essa análise desses sinais? Ó, imagine que aqui eu tenho uma força e aqui eu tenho esse eixo, né? Quando eu aplico essa força nesse objeto em relação a esse eixo, ela vai tentar, somente essa, né? De 60 quilogramas. Ela vai tentar girar o meu objeto nesse sentido aqui ou nesse sentido? O que é que vocês acham? Anti-horário? No anti-horário. Então, ou seja, ela vai gerar um momento aqui, né? O momento gerado por essa força aqui de 60, ele vai ser positivo. E essa força de 70, ele vai tentar girar o meu objeto nesse sentido aqui ou no outro sentido? Horário. No horário. Então, isso aqui vai ser negativo, tá? Isso aqui, ó, vai ser negativo. Então, quando eu for somar os dois momentos, quando eu for escrever o momento total aqui, eu vou ter que o meu momento total ele vai ser igual a mais 120 quilogramas força vezes metro, menos 210 quilogramas força vezes metro. Isso aqui vai dar quanto? Menos 90, não é isso? Quilogramas força vezes metro. Ou seja,
o meu, o meu resultado aqui, ele está me dizendo que esse corpo está girando nesse sentido aqui, né? Com um momento igual a menos 90 kg força vezes metro, tá? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. Sim? Alguém não entendeu? Se alguém estiver falando no chat aí, eu não estou. Então, o que é que acontece? Ó, eu vou fazer algumas contas aqui para explicar para vocês sobre o que é que a gente está falando, né? Vou dar outros exemplos. Então, meu primeiro exemplo vai ser segundo exemplo e o meu terceiro exemplo. O que é que acontece, tá? O que é que eu vou fazer no meu primeiro exemplo? Eu vou... Maria. Tem uma música aqui tocando em algum canto, né? O que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou tirar... Eu vou tirar essas forças, tá? E vou colocar as forças aqui iguais. Então, o que é que vai acontecer? Ó? Quando eu for calcular os meus momentos, tá? Eu sempre, toda vez que eu for fazer, para mim, vou fazer uma questão, eu sempre gosto de colocar isso aqui do lado, tá? Para me ajudar, tá? Sempre eu coloco isso aqui do lado para me ajudar. Então, o que é que acontece? Eu vou calcular aqui, ó, os momentos dessa minha força, ó, 60 vezes 2. Então, aqui vai ser, ó, 60 quilogramas força vezes 2 metros. E qual vai ser o sentido? Positivo, tá? O sentido é positivo porque ele vai rodar nesse sentido aqui. E a minha segunda força, ó, ela tem 60 quilos e tem 2 metros no sentido negativo, porque ela vai querer rodar essa barra nesse sentido aqui. Então, aqui eu faço ao menos 60 kg de força vezes 2 metros, tá? Então, esse aqui vai ser o meu momento total. É o momento total que está agindo nesse meu corpo aqui. Quanto é que vai dar essa minha resposta? 0. 0 quilogramas força vezes metro. Então, o que é que isso quer dizer? Quando o meu momento é nulo, a barra está em equilíbrio. Ou seja, ela não rotaciona em relação ao eixo. Então, nesse caso, essa minha barra está exatamente em equilíbrio. Se eu estiver lá numa gangorra, colocar duas pessoas com o mesmo peso lá e com as mesmas distâncias, o que é que acontece? Ela vai ficar em equilíbrio, ela não vai para um lado nem para o outro, tá? O que é que eu vou fazer no meu segundo exemplo? No meu segundo exemplo, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui 20 quilos e aqui 6 metros, tá? 6 metros. Então, o que é que acontece? Eu vou calcular novamente os meus momentos. Então, primeiro, o momento dessa força, dessa minha primeira força, ó, eu tenho 60 vezes 2. Em qual sentido? Nesse sentido aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 60 vezes 2.
no meu sentido positivo. Tá? E agora aqui, né? Eu tenho 20 vezes 6 metros e ela vai tender a girar nesse sentido aqui, que é o sentido negativo. Então, eu tenho aqui, ó, menos 20 quilogramas força vezes 6 metros. Quanto é que vai dar isso aqui? Quanto é que dá meu momento total? Zero também. Zero também. O meu momento total, ele dá igual a zero. Isso aqui dá igual a 0 kg força vezes metro. Então, isso aqui está em equilíbrio. Tá? Isso aqui está em equilíbrio. Perceba, né, que eles são, isso aqui a gente chama de linear. O que é que eu fiz, né? Eu só troquei aqui o 6 pelo 2, tá? E eu percebi que quando eu faço isso aqui, normalmente eles dão zero. Nesse terceiro caso, o que é que eu vou fazer aqui para vocês? Eu vou adicionar aqui mais uma força, tá? Eu vou adicionar uma força aqui de 60 quilos e ela vai estar aqui a 1 metro. O que é que eu faço? É o mesmo procedimento anterior, tá? Só que agora, em vez de 2 momentos, quando eu vou somar, vai ter 3. Então, ó, eu tenho aqui, ó, 60 vezes 3 metros agora. Em qual sentido? No sentido positivo. Então, eu tenho um momento dessa minha força é igual a mais de 60 quilos vezes 3 metros, tá? Esse segundo momento, ele vai ser 60 quilos vezes 1 metro. Então, vai ser mais 60 quilos. E eu tenho o meu terceiro momento aqui, que vai ser igual a quanto? 70 vezes 3 metros, nesse sentido aqui que a gente chama de negativo. Então, isso aqui vai ser igual a menos 70 kg força vezes 3 metros. Quanto é que vai dar esse momento total aqui, gente? Acho que é 30. Vamos lá fazer as contas, né? 30 positivo ou negativo? Negativo. Negativo, né? Pronto, vai dar exatamente, né? 180. Menos Peraí. 210. Mas veja, aqui vai ser assim, ó. 180 kg força vezes metro, mais 60, tá vendo? Ó, quilogramas força vezes metro, mais 60, menos, tá vendo? Quanto é 3 vezes 70? 210, né? Gente, Mas isso aqui ali não era 60 vezes 2. Aí depois 60 vezes 1, não? Eu botou 60 vezes 2. exatamente. Por quê? Porque o momento dessa força é 60 vezes 3 metros, porque a distância dela é 3 metros, entendeu? A distância dessa laranja, ela é 3 metros, ó. Entendeu? Não, que o senhor botou 2 metros ali, ó. 2 metros mais 1 metro, Ah, entendi agora. entendeu? 3 metros aqui. A distância dessa é porque essa distância daqui para cá é 2 metros, daqui para cá é 1 metro, entendeu? Mas você Então precisa. vai dar o mesmo resultado, vai dar 30, só que positivo, né? Exatamente, 30 só que positivo. Mas você entendeu, né? Só a distância que ficou meio falha ali, mas foi um erro também de desenho. O desenho poderia ter ficado melhor. Então aqui, ó, e esse aqui vai dar 3 metros. Então aqui vai dar 30, exatamente, só que positivo. Tá? Aqui está em equilíbrio. Não. Não está em equilíbrio, né? Pronto. Então ele vai girar aqui para qual sentido? Horário. O sentido horário. Esse aqui, Não. o outro, né? É. Exatamente. Ó. Que é
esse meu sentido que é o positivo. Certo? Então, pronto, gente. O que eu queria mostrar para vocês, na verdade, era isso aqui. Eu vou passar para vocês um materialzinho sobre isso, tá? Porque eu quero que vocês peguem essa definição de momento e façam alguns exercícios sobre essa questão aqui de momento, revejam isso aí, tá? E nas próximas aulas a gente vai ver aplicações disso voltado mais para estruturas. Porque isso aqui não é uma estrutura ainda, né? Isso aqui é uma gangorra que ela pode se movimentar. A estrutura ela vai estar presa, né? Ela vai estar presa em dois pontos ou mais, e a gente vai vendo ao longo da disciplina, certo? Então fiquem ligados lá no Classroom e a gente vai entrando em contato. Tranquilo? E a chamada, professor? Oi? Não, não vou fazer chamada, não. Depois eu olho aqui quem tá fazendo e quem não tá fazendo, viu? Tchau, tchau, gente. Boa tarde para vocês.